Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada que vai muito além das 4 linhas do campo. Sabe aqueles lugares que parecem ter uma alma própria, que respiram história? Estou falando dos estádios de futebol, verdadeiros templos modernos onde a paixão de milhões de pessoas se encontra. Vamos fazer uma volta ao mundo para descobrir as arenas mais espetaculares, verdadeiras obras de arte da engenharia e da arquitetura. Esqueça por um momento o placar do jogo, os craques em campo ou as polêmicas do VAR. Hoje, o nosso foco é na beleza, na inovação e na grandiosidade dessas construções. Então, ajeita aí no seu sofá, aumenta o volume e vem comigo nessa viagem. Prepare-se para conhecer os estádios mais impressionantes do mundo. Para começar nossa viagem, a gente aterrissa em Madrid, na Espanha, para conhecer a mais nova maravilha do mundo do futebol, o recém-reformado Estádio Santiago Bernabéu. A reforma transformou o Bernabéu em uma verdadeira nave espacial no coração da capital espanhola, uma estrutura que parece ter vindo diretamente do futuro. O Bernabéu agora possui um teto retrátil, que pode se fechar em apenas 15 minutos, garantindo que os jogos aconteçam sob qualquer condição climática. Mas a maior inovação é o gramado retrátil. O campo de jogo é dividido em 6 placas gigantes, que descem para um subsolo de 35 metros de profundidade. O estádio foi equipado com um placar 360 graus que circunda todo o anel superior, proporcionando uma experiência imersiva para todos os torcedores. Agora, a gente pega um voo para Munique, na Alemanha, para visitar um estádio que é simplesmente um dos mais fotogênicos e reconhecíveis do planeta, a Allianz Arena. A fachada é composta por 2.760 painéis de ETFE, um tipo de plástico inflável, que dão ao estádio essa aparência de almofada gigante. Cada painel pode ser iluminado individualmente em 3 cores diferentes: vermelho, branco ou azul. Isso permite que o estádio mude de cor de acordo com o time que está jogando. Dirigir pela autoestrada que passa ao lado do estádio em uma noite de jogo é uma experiência inesquecível. A arena parece uma joia luminosa, um farol de paixão pulsando na escuridão. Por dentro, a inclinação das arquibancadas garante que todos os 75 mil espectadores tenham uma visão perfeita, criando uma atmosfera íntima e imponente. Da Alemanha, a gente volta para casa, para o Rio de Janeiro, Brasil, para falar de um estádio que é mais do que uma construção. É uma entidade, um monumento histórico com uma alma que transcende o esporte. Estou falando, é claro, do estádio Jornalista Mário Filho, o nosso eterno Maracanã. Nenhum outro estádio no mundo carrega tanto peso histórico. Foi aqui que Pelé marcou seu 1000º gol, em 1969. Foi aqui que vimos Zico, Garrincha, Romário e tantos outros craques desfilarem seu talento. Ele se modernizou, ganhou assentos individuais, um teto novo e mais conforto, mas sem nunca perder sua aura imponente. Visitar o Maracanã é como fazer uma peregrinação. É conectar-se com a essência do futebol, um lugar onde os ecos dos gritos de gol de décadas passadas ainda parecem ressoar pelas arquibancadas. Nossa próxima parada é em Londres, Inglaterra, na casa daquele que é considerado por muitos como o templo do futebol, o Wembley Stadium. Com 133 metros de altura e mais de 315 metros de extensão, o Wembley Arch é a maior estrutura de arco de um único vão do mundo. Com capacidade para 90 mil espectadores, não existe um único pilar dentro do estádio que obstrua a visão, garantindo que cada assento tenha uma vista perfeita do campo. Mesmo sendo uma construção nova, ele carrega a herança de seu antecessor, palco da final da Copa de 1966, vencida pela Inglaterra. À noite, o arco se ilumina, tornando-se um farol visível de várias partes de Londres. O arco de Wembley não aponta apenas para o céu, ele aponta para a glória. Deixamos a tradição inglesa para trás e voamos para o leste, para a cidade de Kazan, na Rússia. Aqui, encontramos um estádio que representa a vanguarda da tecnologia.
a Kazan Arena. A Kazan Arena é famosa por ter a maior tela de LED externa do mundo instalada em sua fachada. Com quase 4.200 metros quadrados, essa tela gigantesca transforma a frente do estádio em um outdoor digital colossal. Durante os jogos, ela pode transmitir a partida ao vivo para quem está do lado de fora, ou exibir placares, replays e informações. Ela se torna uma plataforma de mídia, integrando o estádio à vida urbana. O design é inspirado na paisagem local, com suas formas fluidas que lembram um lírio d'água visto de cima, flutuando às margens do rio Kazanka. É uma visão ousada do futuro dos estádios, onde a arena não é apenas um container para o espetáculo, mas se torna parte da mídia, comunicando-se diretamente com a cidade. Nossa jornada nos leva agora ao continente africano, mais especificamente a Joanesburgo, na África do Sul. Aqui encontramos o FNB Stadium, também conhecido como Soccer City. A fachada foi projetada para se assemelhar a uma cabaça, um utensílio tradicional africano, usado para beber e compartilhar. A ideia era que o estádio fosse um caldeirão de culturas. As perfurações aleatórias, à noite, com a iluminação interna, parecem uma constelação de estrelas. A paleta de cores evoca as paisagens da savana africana. Foi palco da abertura e da grande final da Copa de 2010, onde a Espanha se sagrou campeã. Foi aqui que Nelson Mandela fez seu primeiro grande discurso após ser libertado da prisão. A atmosfera durante a Copa, com o som ensurdecedor das vuvuzelas, é algo que ficou marcado na memória. Um verdadeiro caldeirão que conseguiu, de fato, unir o mundo. Voamos agora para Pequim, na China, para conhecer uma das estruturas mais icônicas já construídas, o Estádio Nacional de Pequim, mundialmente conhecido como Ninho de Pássaro. A fachada é composta por uma intrincada teia de vigas de aço entrelaçadas, que se torcem e se cruzam de forma aparentemente aleatória, imitando os galhos que um pássaro usa para construir seu ninho. Durante o dia, as sombras criadas pela teia de aço dançam pelo interior do estádio. À noite, quando iluminado por dentro, ele se transforma em uma lanterna vermelha colossal. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2008 foi um espetáculo visual que mostrou ao mundo todo o potencial estético e simbólico do ninho de pássaro. A beleza do ninho de pássaro reside em sua audácia conceitual. É uma escultura habitável, uma fusão perfeita entre arte e engenharia que prova que uma arena esportiva pode ser, em si, uma das maiores atrações do espetáculo. Nossa próxima parada nos leva ao Catar. Entre os vários estádios espetaculares construídos para a Copa de 2022, um se destaca por sua beleza poética: o Estádio Al Janoub. Projetado pela lendária arquiteta Zaha Hadid, o Al Janoub tem suas formas fluidas inspiradas nos dhows, os veleiros tradicionais árabes que por séculos navegaram pelas águas do Golfo Pérsico. O teto ondulado evoca as velas de um dhow infladas pelo vento, enquanto o interior, com suas vigas de madeira expostas, lembra o casco de um barco virado. É uma metáfora arquitetônica executada com elegância sublime. O teto retrátil e um sistema de refrigeração de última geração foram projetados para garantir o conforto mesmo sob o forte calor do Catar. O Al Janoub é mais do que um estádio. É uma escultura funcional que celebra a herança cultural de seu povo, criando espaços que contam uma história e têm um significado profundo. Do calor do deserto, vamos para o frio do norte do Japão, na cidade de Sapporo, para conhecer um dos estádios mais engenhosos e tecnologicamente avançados do mundo, o Sapporo Dome. A característica mais impressionante é sua capacidade de transformação. Ele é o primeiro estádio do mundo a possuir um sistema de campo de jogo intercambiável. Para jogos de futebol, um campo de grama natural desliza para dentro do estádio sobre uma almofada de ar. É uma placa de 8.300 toneladas que flutua e se move para dentro da arena. Quando o futebol não está na agenda, o gramado desliza para fora, e o piso interno se converte em um campo artificial para beisebol ou para shows e exposições.
O Sapporo Dome é o exemplo máximo da precisão, inovação e eficiência japonesa. É um estádio que se reinventa para cada evento, uma prova do que é possível quando a engenharia e a criatividade não conhecem limites. Para fechar nossa viagem com chave de ouro, retornamos à Europa, a Milão, na Itália, para visitar um estádio que é pura história, força e rivalidade, o Estádio Giuseppe Meazza, universalmente conhecido como San Siro. A beleza do San Siro está em sua brutalidade, em sua estrutura imponente. As 11 torres cilíndricas de concreto dão ao estádio uma aparência de fortaleza, de um coliseu moderno. A experiência de um jogo no San Siro é única. As arquibancadas são incrivelmente íngremes, fazendo com que os torcedores se sintam literalmente em cima do campo. É a casa de dois dos maiores rivais do futebol mundial, AC Milan e Inter de Milão. Os tifosi criam coreografias espetaculares e cantam sem parar por 90 minutos. O San Siro não é apenas concreto e aço, ele é a casa de lendas como Maldini, Baresi, Zanetti e Ronaldo. É um gigante que carrega em suas paredes as cicatrizes e as glórias de quase um século de futebol no mais alto nível. E assim termina a nossa incrível volta ao mundo pelos estádios mais espetaculares do planeta. Viajamos da futurista Madrid à histórica Milão. Passamos pela África do Sul, China, Japão e, claro, pelo nosso Brasil. Vimos como a arquitetura pode se inspirar em ninhos de pássaros, barcos à vela e cabaças, e como a tecnologia pode criar gramados que se movem e fachadas que se transformam em telas gigantes. Cada estádio que visitamos é uma prova de que esses lugares são muito mais do que simples campos de jogo. São monumentos culturais, centros de inovação e, acima de tudo, o coração pulsante da paixão de milhões de pessoas. Agora, a bola está com vocês. Quero muito saber a sua opinião. E aí, qual desses estádios é o seu favorito? Qual deles você mais sonha em conhecer um dia? Deixe nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para mais viagens pelo mundo do futebol. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, pessoal!